Boa noite. A motivação que eu quero me aprofundar um pouquinho mais aqui é a motivação do nós. A motivação do nós. Dentro dessa perspectiva da motivação do nós, eu vou explicar um pouquinho, falando um pouco da minha história. Como é que isso funcionou para mim? Eu nasci de uma família de classe média baixa, da periferia do Rio de Janeiro. Pai militar, sargento do Exército, e mãe professora. Meu pai trabalhava e nos sustentava. Ou seja, ele nos servia. Ele trabalhava e trazia o sustento para casa. Minha mãe, professora, ganhava um salário pequenininho, mas ela trabalhava para procurar dar as coisas para mim e para minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs. Meu pai e minha mãe trabalhavam, minha avó ficava com a gente. Minha avó trazia suquinho na mão para mim, na hora do almoço. Ou seja, eu fui criado sendo o centro do universo. Meu pai trabalhava para me sustentar, minha mãe trabalhava para me dar as coisas, minha avó levava suquinho para mim. Eu era o centro do universo. A primeira vez na minha vida que eu me lembro que eu deixei de ser eu para ser nós, foi quando eu tinha 18 anos de idade e eu conheci uma menina de 15 anos. Ela era linda, ela sorria para mim e eu ficava desmanchado. Uma história de amor. Eu me apaixonei pela Luciana. E logo nos primeiros meses que eu me apaixonei pela Luciana, foi naquele momento em que eu comecei a pensar em nós. Eu deixei de ser eu e comecei a pensar em nós. E quando você começa a pensar em nós, acontece um fenômeno. Várias coisas mudam. Alguns dos seus valores mudam. Por exemplo, meus amigos falavam, você é louco, você diz que quer casar, você não aproveita a vida. Não está errado essa observação dos meus amigos, mas na minha nova perspectiva do nós, aproveitar a vida era estar do lado da Luciana. Isso para mim era aproveitar a vida. Quando eu comecei a viver pensando no nós, foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Eu nunca tinha pensado que eu precisava ganhar dinheiro antes, afinal de contas, meu pai trabalhava e me sustentava, eu era o centro do universo, mas naquele momento eu já pensava em deixar de ser coadjuvante da vida dos meus pais para me tornar protagonista da minha própria vida. Eu queria me casar e estar do lado da Luciana. Essa foi a perspectiva do meu pensamento do nós. E quando você começa a pensar no nós, alguns dos valores mudam, alguns dos valores se modificam. Por conta dessa necessidade que eu passei a ter de ganhar dinheiro, eu arrumei um emprego numa escola de inglês. E esse emprego nessa escola de inglês não era lá aquele emprego que eu recomendaria para alguém, porque era um emprego 100% variável. Eu gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Eu gastava 4 horas em transportes públicos lotados, todos os dias, para trabalhar. E o meu escritório ficava em qualquer ponto da cidade onde tinha um telefone público. Porque naquela época, em 1991, telefone era artigo de luxo. A empresa não tinha telefone. Então, para eu fazer contato com os clientes, eu precisava trabalhar do telefone público, pagando as fichas telefônicas. Provavelmente muitos aqui não viram a existência desse artigo pré-histórico chamado ficha telefônica. Não é? As fichas telefônicas se acumulavam nos meus bolsos, eram pagas do meu próprio bolso. Eu catava as moedinhas da minha avó para comprar ficha telefônica para trabalhar. Naquela empresa eu cresci. Naquela empresa eu cheguei a gerente, cheguei a diretor, trabalhei 4 anos nessa empresa até que eu tomei a decisão de abrir meu próprio negócio. Foi quando, em 1995, foi fundada a WhatsApp. A primeira escola de inglês da WhatsApp foi fundada em 1995, com 20 mil reais do cheque especial meu e da Luciana. Nessa altura, a gente já estava casado. Com 20 anos, eu me casei. Ela tinha 17, eu tinha 20. Meu pai, minha mãe, a pai dela e a mãe dela tiveram que assinar para a gente poder casar. E, a propósito, daqui a 2 semanas eu completo 25 anos ao lado da Luciana. Tá? Obrigado. Nos casamos e eu voltei comendo o trabalho, eu voltei detonando. Porque quando você está vivendo o nós, quando você deixa de pensar em si próprio, você vive um projeto que envolve nós, e o meu nós nesse momento envolvia eu e Luciana, você tem muito mais razões para produzir. Porque quando o sujeito ele está vivendo só pelo eu, ele ganhou o primeiro milhão dele, ele já folga. Ele já ganhou o primeiro milhão dele, ele já para de trabalhar. Que outra razão ele tem para trabalhar?
Que outro motivo ele vai ter para agir? Quando eu abri o WhatsApp, meu motivo, meu nós já não era mais só eu e Luciana. Eram os executivos que ali já trabalhavam comigo. E nessa trajetória da WhatsApp de 18 anos, nós abrimos 400 escolas espalhadas em 6 países. Tínhamos mais de 10 mil funcionários, quando essa empresa foi vendida em 2013 para um grande grupo brasileiro. É uma negociação de mais de 10 dígitos, ou seja, uma negociação muito robusta, resultado do quê? Do nós. Quando você vive o nós, o seu eu, ele é recompensado. Quando você aposta no nós, todos os objetivos relacionados ao seu eu, ele é recompensado. O que acontece? Vou pular para o ano de 2011. Em 2011 eu estava morando nos Estados Unidos. A empresa já estava bombando, crescendo 50% ao ano. Eu e Luciana tínhamos o controle da empresa. Provavelmente nessa ocasião cerca de 7 ou 8 mil funcionários. Eu morava nos Estados Unidos. Eu fiz um projeto de governança corporativa. A empresa precisava funcionar na minha ausência. Eu, como fundador, controlador, precisava provar que aquele negócio funcionaria na minha ausência. Então, em 2009, eu me mudei para os Estados Unidos. Em 2011, o negócio estava bombando. Rodando bem, crescendo 50% ao ano. Tudo ótimo. Ou seja, eu viajava para o Brasil, passava uma semana por mês no Brasil, e as outras 3 semanas eu passava lá nos Estados Unidos. Por um lado, muito bom, o negócio funcionando, os executivos dando conta do recado. Por outro lado, eu senti falta de ampliar o nós. Por outro lado, eu senti um pouco de falta do contato direto com gente, contato direto com pessoas. E aí nasce uma nova história de amor. Uma história de amor com pessoas que eu não conhecia. Uma história de amor diferente, não é? Moderna. Eu fundei o Geração de Valor. Eu fundei o Geração de Valor, que é um projeto que tem o objetivo de compartilhar conhecimento sobre empreendedorismo em redes sociais. E o objetivo era simples. Eu, como cara da periferia, vindo de classe média baixa, eu tinha uma necessidade de dizer, de ensinar, de explicar que as pessoas podem mudar o seu próprio destino. Eu já fazia isso na empresa. Eu já fazia isso com as minhas equipes. Mas a partir daquele momento, eu ocupei aquela lacuna que estava aberta, por conta de que a empresa estava bombando, eu já não estou participando dela. Eu vou fazer isso pelos jovens. Fundamos o Geração de Valor, que hoje se tornou um canal de comunicação impressionante, extraordinário. Nós temos nas nossas redes sociais 20 milhões de impactos, 20 milhões de pessoas únicas por semana que acessam o nosso conteúdo. Não é? A gente tem ali casos de pessoas que a gente pôde ajudar ao longo desse tempo. A gente produz conteúdo de várias formas, a gente produz artigos, produz vídeos, produz várias formas de conteúdo com o objetivo de colaborar com o crescimento das pessoas. Qual foi o resultado e o fruto do Geração de Valor, além de todo esse intangível? Nós selecionamos, por exemplo, alguns artigos do Geração de Valor e lançamos um livro pela editora Sextante. Esse lançamento foi em novembro de 2014. E fizemos o lançamento desse livro. 100% dos direitos autorais eu doei para a gente reformar escolas no Nordeste. Já acabamos de reformar 2 escolas. Né? Entregamos 2 escolas e temos mais escolas para a gente reformar agora ainda nesse ano, até o final desse ano. O resultado é que o livro do Geração de Valor está há 40 semanas consecutivas na lista dos livros mais vendidos do Brasil e o autor de negócios mais vendidos do ano de 2015 sou eu, o autor do livro do Geração de Valor. E eu estou dizendo isso, obrigado. Eu estou dizendo isso para vocês para reafirmar que quando você investe no nós, o seu eu é recompensado. Eu não tinha a menor ideia da dimensão que Geração de Valor ia tomar, e isso também não me interessava. Eu sempre dizia, se uma única pessoa mudar de vida, se uma única pessoa entender e se der um clique, para mim, o meu tempo que eu invisto terá valido a pena. E é bastante tempo. Há 4 anos, eu invisto 1h30 todos os dias, de segunda a segunda, para produzir conteúdo para o Geração de Valor e onde eu interajo com as pessoas. Aliás, tem alguém de Geração de Valor aqui? Então, ó, tá vendo? De novo, tem alguém aí?
Tá bom, maravilha. Legal, bem-vindos. Então, quando você faz as coisas de forma sincera, você tira o eu do centro e você foca no nós, o eu será recompensado. Ainda no Geração de Valor, o que aconteceu? Eu comecei a lidar com essa galera, comecei a lidar com essa turma mais jovem, comecei, inclusive, a ser retroalimentado por essa galera. Eu realmente produzo alguns benefícios para eles, mas eu me sinto muito beneficiado, porque eu sou muito retroalimentado por essas pessoas. E comecei a perceber uma lacuna no sistema educacional brasileiro. O sistema educacional brasileiro tem várias lacunas, eu não vou me aprofundar, senão eu fico 20 minutos só falando disso. E por conta disso, eu lancei um novo negócio chamado meusucesso.com. Meusucesso.com é uma escola de insights em negócios. Nós produzimos documentários sobre a vida de empreendedores de sucesso. Aliás, todos que falaram aqui estão convidados para a gente produzir um documentário sobre a vida de vocês, porque a gente pega e faz um documentário de cinema. Aliás, a gente lança isso no cinema. Isso passa na rede Cinépolis de todo o Brasil. A gente produz documentário em nível de cinema para a gente estudar o perfil desse empreendedor, o que ele fez, como ele fez, de que maneira ele fez. E a gente pode aprender de maneira profunda. Você imagina, se 20 minutos de palestra aqui, quando a gente ouve o Vilmar, a gente sai inspirado pela história dele, você imagina 10 horas indo conhecer o lugar de onde ele veio, onde ele fez, num documentário em formato de cinema. É uma escola de negócios que tem um material que em nenhum lugar do mundo tem. O resultado disso, nós completamos 1 ano esse mês. Mais de 50 mil alunos já passaram pelas nossas salas de aulas com milhares de assinantes em mais de 20 países. No ano que vem, nós vamos inaugurar o meusucesso.com nos Estados Unidos para começar a produzir estudos de caso de empreendedores norte-americanos, que também nós vamos captar assinantes em todos os países que falam língua inglesa. A previsão é que, num espaço de 4 anos, nós tenhamos 8 produtoras espalhadas no mundo e teremos um negócio produzindo conteúdo em nível internacional, global, com milhões de assinantes. Tudo isso foi resultado do quê? De uma iniciativa do nós, juntamente com Geração de Valor. Mas por quê? Porque quando a gente investe no nós, o seu eu, ele é recompensado. E a terceira e última situação que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma nova história de amor. São 3 histórias de amor. Eu sou um cara romântico, já perceberam, né? Só que dessa vez é com meu filho. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2009. Meu filho já jogava futebol. E 1 semana no Brasil e 3 semanas nos Estados Unidos, eu acabei arrumando um emprego lá. E o meu emprego foi de motorista de jogador de futebol. Por 3 anos, eu rodei mais de 20 mil quilômetros, só no estado da Flórida, talvez um pouquinho ali na Carolina do Sul, não é? Só acompanhando o meu filho em jogos de futebol. Ele se destacou bastante, o time dele competia, ele viajava por toda a Flórida jogando futebol e eu acompanhava ele. Era o sonho dele. Naquele projeto, nós, era eu e meu filho. Eu tive a oportunidade de ficar muito próximo dele, de participar dos sonhos dele, de encorajá-lo no seu projeto. E ele estava ocupado, ele se dedicava, ele ralava, treinava pra caramba. Era sempre convidado para os melhores times lá. E ele viveu esse sonho durante 3 anos. Hoje, falei com ele hoje, nesse momento ele está na Áustria, ele tem 15 anos hoje, 15 para 16, ele joga no Benfica. E ele estava na Áustria num torneio de pré-temporada, até um dia triste porque ele se lesionou, estava um pouquinho chateadinho, mas ele é muito forte, continua do sonho dele. Não é? Nesse momento a gente mora em Portugal e ele joga lá no Benfica. E eu acabei conhecendo um pouquinho mais futebol nos Estados Unidos. E aí fiquei impressionado com a quantidade de pessoas jogando futebol. Fiquei impressionado com a quantidade de pais envolvidos, crianças envolvidas, as estruturas de futebol espalhadas por todos os Estados Unidos. Eu não imaginava um negócio desse. Era completamente contraintuitivo. Eu imaginava basquete, beisebol, futebol americano. Agora, o nosso futebol nos Estados Unidos era absolutamente contraintuitivo. Eu não tinha ideia do fenômeno que já acontecia nos Estados Unidos no futebol. Por outro lado, eu percebia que aquele fenômeno ele não tinha sido percebido.
pela população e tampouco pela imprensa especializada. Logo, se você tem um fenômeno que ele não foi percebido, ele é um fenômeno não precificado. Concorda comigo? Era um fenômeno não precificado. E eu enxerguei uma grande oportunidade de negócio. Vou entrar no futebol nos Estados Unidos. Em 2013, comprei um clube nos Estados Unidos chamado Orlando City. Nesse momento, o Orlando City jogava uma divisão inferior. E o projeto era investir 110 milhões de dólares na compra do clube, construir um estádio, entrar na principal liga americana, Major League Soccer, e imaginava que isso em 5 anos vai explodir. Porque em 5 anos o mundo vai perceber que o fenômeno que acontece nos Estados Unidos vai bombar. Afinal de contas, é o maior esporte do mundo, sendo um fenômeno no maior mercado de marketing esportivo do planeta. Essa combinação tem que dar alguma coisa boa, concorda? O que aconteceu? Vamos lá, fiz a compra do clube. Só que em 2014, uma coisa nos surpreendeu. A Copa do Mundo veio. 200 mil americanos vieram para o Brasil. Ou seja, foi a maior compra de ingresso internacional foram dos americanos. Não é? As taxas de audiência dos Estados Unidos explodiram. Os jogos dos Estados Unidos, na televisão, tiveram mais audiência que as finais da NBA e as finais do beisebol. Estávamos falando agora de um fenômeno percebido por todo mundo. O mundo inteiro ficou de boca aberta com esses números, que representam bilhões de dólares futuros. Quando você traz isso para valor presente, você está falando de bilhões de dólares em valor no presente. O mundo descobriu o futebol nos Estados Unidos e hoje só se fala em futebol nos Estados Unidos. Nós entramos na primeira liga, contratamos o Kaká. Kaká é a principal estrela do Orlando City. Tem algum tricolor aí? É esse? Muito bem. Kaká, a principal estrela do Orlando City. E estreamos agora em março de 2015. No nosso jogo de estreia, tinham nada mais, nada menos que 62.500 pessoas. Se tivesse um estádio de 80 mil, estava lotado também. A cidade abraçou o Orlando City. Nossa média de público hoje é de 34 mil torcedores por jogo. Não tem nenhum clube no Brasil que tenha uma média superior a essa. Nossos jogos são transmitidos para mais de 100 países e narrados em mais de 30 idiomas. Nós acabamos de estrear apenas há 6 meses. Nós estamos falando de um negócio que explodiu muito mais antes do que eu imaginava. Mas tudo isso começou como? No nós. Uma história de amor entre eu e o meu filho. E eu quero dizer para você, hoje, você que é empreendedor, tem pessoas debaixo de você. Eu quero dizer para você que quando você se dedica ao nós, o seu eu, ele é recompensado. Isso é capitalismo social. Isso é capitalismo que foca no desenvolvimento das pessoas, mas onde você é recompensado de maneira meritocrática pelo impacto que você é capaz de produzir nas pessoas que te rodeiam. A começar da tua mulher, do teu filho, isso vai para o teu vizinho, vai para os teus funcionários e por onde você quer que vá. Inclusive pessoas que você não conhece na internet. 3.300.000 pessoas me acompanham na internet. Eu não conheço a maioria delas, mas eu me sinto como se fosse íntimo delas. E elas também. É estranho isso aí, mas é assim. É o novo mundo. É o novo mundo. É um caso de amor com o ser humano. E quando você se apaixona pelo ser humano, aí faz sentido você investir no nós. E quando você dá esse clique, alguns valores começam a ser transformados dentro de você e você produz mais. E você vai ganhar mais. Então eu quero finalizar parafraseando uma frase de Sidró. Talvez alguns conheçam, mas eu vou parafrasear. Que é o seguinte, que se o egoísta soubesse o quanto que é um bom negócio compartilhar, ele compartilharia por egoísmo. Boa noite a todos, um abraço para você que está em casa.